Coisas que eu faria novamente se eu tivesse começando da estaca zero para conquistar as coisas que eu conquistei até hoje, tá? Isso envolve questões financeiras, mas principalmente mentalidade, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, muito bom dia para você. Se você ainda não preparou o seu café proibido, vai preparar, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. A minha história começa 7 anos atrás. Claro, tenho 29, eu vou fazer 29 esse mês, daqui 8 dias, 7 dias, 7 dias. E para vocês que me acompanharam nessa jornada, espero que me dê os parabéns, tá? Enfim, coisas que eu aprendi durante essa jornada de desenvolvimento, tá? Eu começo dizendo que para você avançar em algum lugar, você precisa adquirir conhecimento, porque você não vai sair andando aí de qualquer jeito sem obter um conhecimento. Você pode, né? Mas não seria a forma mais inteligente de você fazer. Você primeiro, adquirindo conhecimento, você vai com mais segurança e menos margem para erro. Então, eu indico para você, primeiro, invista em conhecimento. Essa foi uma das coisas que eu investi, que eu comecei. Ah, Edson, mas eu não tenho dinheiro. Falar bem a verdade para você, quando eu comecei, né? Não foi tanto tempo assim, fazem 7 anos, 7, 8, 7 anos. Comecei a investir em conhecimento na internet, né? Mundo, nos cursos digitais, não tinha muitos, não tinha muita opção, né? Tava ainda começando a crescer, tinha quase nada de cursos online para você aprender. Mas depois, próximo da pandemia, depois dali da, acho que não vou falar, não sei se corta o alcance, mas da PAN, tá? Enfim, aí que veio o boom, né? De todo mundo querendo vender algum curso, porque aquilo ali que deixava milionário as pessoas. Mas antes disso, não tinha muito, não tinha muito, as pessoas não sabiam como fazer, na verdade, questões de lançamento e tudo mais. Então eu não tinha muita opção. O que eu fui fazer foi investir em conhecimento primeiro, através de livros, tá? Então, coisas que você deve fazer para você avançar na vida, eu não estou falando para você conseguir dinheiro, né? O dinheiro ele vai ser uma consequência do seu esforço. Você aprendendo sobre dinheiro, como lidar com o dinheiro, como você crescer o seu dinheiro, multiplicar o seu capital, você já consegue ter uma noção do que você deve fazer, tá? A partir do momento, porque se esse é um objetivo, obviamente esse vídeo é para quem tem um objetivo em crescer em questões financeiras. Agora, não, meu objetivo, eu não tenho essa sede, essa ganância, né, essa ambição de ganhar dinheiro e tudo mais, tudo bem também, tudo bem, né? Daí esse vídeo não é para você, nesse caso, tá? Se você pretende ter uma vida mais tranquila e tudo mais, e eu também gosto dessa vida tranquila, né? Eu tentei ficar dessa forma esses últimos meses. Eu não consigo, eu tenho uma ambição aí dentro de mim que eu não consigo explicar para vocês, tá? Eu não consigo. O principal fator, combustível principal para você conquistar dinheiro, você tem que ter ambição. Se você não tiver ambição, se você não tiver vontade de ganhar mais dinheiro, tudo que você aprender não vai ter resultado nenhum. E você não vai ter nem vontade de aprender a como multiplicar dinheiro, porque você não tem ambição. A vida que você leva já é o suficiente e tá tudo bem, tá? Eu tentei levar uma vida assim nesses últimos meses. O complicado é que eu não consigo. Eu não consigo. Eu tentei não fazer nada. Eu tentei ficar aqui só consumindo, vamos dizer, né? Sei lá, acordava mais tarde, né? Não que isso seja um empecilho, né? Mas é que eu sei que para mim produzir eu tenho que acordar um pouco mais cedo. Mas eu acordo ainda um pouquinho mais tarde, mas minha cabeça gira em torno de multiplicação. Multiplicação, como que eu faço? Ó, eu tô trazendo vários relógios, chegou 3 ontem, tem mais 5, 8, tem mais 8 chegando. Tem mais 8 chegando, tem 4 na maleta, né? Mais os 3 que chegou ontem, 7. Então eu tenho muitos relógios chegando e esses relógios eu vendo e faço dinheiro. Eu faço dinheiro com isso, eu estou multiplicando. Esse dinheiro eu aplico em criptomoeda. Ou seja, eu sei onde está o passo a passo. Então, o conhecimento é a base para você avançar, porque sem o conhecimento você não sabe para que lado que você vai, você não sabe o que você faz com o seu dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Quem tá falando de curso, compra um livro. Leiam. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um livro de 40, 50 reais. Tudo bem. Dinheiro para comprar um lanche, para comprar uma pizza, você tem, né? Mas é que não é prioridade ainda. Mas então, para eliminar essa desculpa, vai no Google, escreve lá. PDF, livro tal. Leia o PDF. Mas eu sei que você é preguiçoso, você não vai fazer isso, né? Quando a pessoa ela tem vontade, ela tem essa ambição de vencer na vida, ela dá um jeito, que foi o que eu fiz. Então, eu disse que a base seria o conhecimento, mas eu acho que a base, na verdade, é a ambição. Porque não faz sentido nenhum eu te falar, se você não tem ambição, você não tem vontade de crescer. Você
é do tipo de pessoa que só faz algo diferente, né? Salário mínimo, esforço mínimo, você é do tipo desse tipo de pensamento? O que eu aprendi vendo o vídeo lá do Thales Gomes, né? É que, cara, isso você não vai fazer mal pro seu patrão, se você fazer esforço mínimo. Você tá fazendo mal pra você mesmo. Porque seu patrão, uma hora você vai sair da empresa, se você começar a continuar fazendo esforço mínimo, você sai da empresa e ele coloca outro no seu lugar. Só que pra você, né? Pra você, você tá se enganando, você tá dando o seu pior, sendo que você pode dar o seu melhor. Então, conhecimento é importante. E aí, através do conhecimento, você vai abrindo novos horizontes. E aí, você tem que começar a poupar para poder investir. Porque o dinheiro, ele faz dinheiro. Dinheiro, ele faz dinheiro. Até certo ponto. Depois de um ponto, depois que você começa a ter uma rede de amigos, de colegas, de network, de pessoas, de contatos importantes que te ajudam a multiplicar o capital, depois de um tempo, às vezes só o contato basta. Às vezes nem dinheiro é tão importante assim. Mas esse é um outro nível, eu ainda não alcancei esse nível, tá? Mas eu, por exemplo, eu vejo o meu pai. Meu pai, ele tem muitos amigos, tem muitos colegas, muitos contatos. E vira e mexe, ele precisa de alguma coisinha. E eu não tô falando em grandes proporções, não. Tô falando que, às vezes, ele chama uma pessoa, precisa de uma pessoa, a pessoa nem cobra nada dele, né? Ou seja, tem momentos que vai ser mais os contatos. Então, invista em pessoas, em contatos, network. Essa é uma das coisas que eu digo pra você. Vale a pena investir. Mas eu não tenho dinheiro, Edson. Ah, desculpa, vai haver milhares. Para cada solução que eu te trouxer, vai ter várias desculpas que você vai poder dar. Para você mesmo, né? Para mim, tanto faz. O que eu fiz na época? O que eu fiz? Eu queria conversar com uma pessoa. Cara, vamos tomar um café? E aí, numa cafeteria. Ia numa cafeteria, fazia meus contatos, fazia os meu network ali. Gastava lá R$ 30, R$ 40 tomando um café, né? Ia num lugar legal. E podia, não podia, mas eu sabia que eu precisava de informações para mim poder avançar em algumas áreas, porque nem tudo está em livros e nem tudo está em cursos online, nem tudo está em vídeos do YouTube. Tem coisas que você vai receber um insight de algum amigo que você, às vezes, essa pessoa nem é tão milionária assim, essa pessoa tem resultados, numa menor escala, mas tem. E essa pessoa vai te ajudar a você enxergar o que você não está conseguindo enxergar. Então, ambição, em primeiro lugar aí. Ambição, você tem que ter ambição para você crescer, sem ambição não cresce. Segundo, conhecimento. Terceiro, contatos, network, né? E aí sim, o resultado dessas três vai ser financeiro. Vai ser um resultado financeiro próspero, tá? Por que que eu faço a junção desses três? Hoje, a vida que eu e minha esposa leva, né? Talvez não pareça ser uma vida milionária, e nem é, na verdade, né? Mas eu tô em busca disso. E para mim chegar nesse nível, eu precisei fazer algumas jogadas. É igual jogar xadrez. Tem algumas jogadas que você precisa acertar, né? Para você vencer o jogo. Mas tem outras que no meio do caminho você vai perdendo um peão ali, você vai perdendo uma peça, vai perdendo outra peça. E tá tudo bem. Mas o que mais importa no final das contas é vencer. É vencer. Você não vai ganhar todas as jogadas. Então, juntando tudo, a ambição em primeiro lugar, né? Para chegar onde a gente chegou hoje, eu tive muita ambição. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, né? Sempre tive vontade de conquistar coisas. Não sou do tipo de pessoa que gosta de, meu pai me dá, meu pai compra. Hoje meu pai tem condições, mas eu não nasci nessa fase. Eu nasci na fase onde meus pais tinham um Fusquinha, tinha uma mobilete. Meu pai tinha uma mobilete quando meus pais teve eu. Ou seja, uma mobilete hoje custa o quê? Nem sei, lá, uns 3 mil, 5 mil reais, né? Valorizou, mas é para quem dá valor nisso. Mas hoje uma mobilete não vale nada. Então hoje, eu nasci nessa época. Eu sei o sofrimento que é ter dinheiro. Meu pai colocou para trabalhar desde cedo. Então, desde cedo, eu aprendi a ter o meu dinheiro, fazer o meu próprio dinheiro. Então, eu conquistei a ambição desde cedo. E essa ambição me fez enxergar um mundo diferente, tá? Dessa ambição, eu fui atrás de conhecimento, mesmo sendo CLT, até hoje eu sou CLT, tá? Até hoje eu sou CLT. Mas eu faço muitos movimentos que muitos empresários não fazem, tá? Isso eu cravo aqui, eu falo para você com confiança, jogadas que eu fiz, visões que eu tenho visão, eu olho, eu me inspiro em pessoas multimilionárias, bilionárias que vivem do próprio dinheiro, do dinheiro rentabilizando. Ele não precisa ter investido, não precisa ter empreendido para ter um dinheiro. Obviamente que é uma máquina, uma engrenagem. Quando você tem um dinheiro rendendo ali,
Você pode pegar uma parcela daquele dinheiro e reinvestir em uma outra coisa, e aquela outra coisa vai começar a gerar dinheiro para você, enfim, você gera outra e tal, e aquilo ali vira uma atmosfera de ganhos. Então, essa é a segunda parte. Primeira parte é ambição. Então, sempre tive ambição desde criança, vontade de fazer minhas coisas. Segundo, conhecimento. Eu não tinha dinheiro, mas eu guardei uma graninha, fui guardando. Falei, uma hora eu vou comprar um treinamento, vou comprar um curso para me aprender algo para ganhar dinheiro. Guardei um X de valor, acho que era R$ 1.000 que eu tinha, consegui guardar. Mas o curso que eu comprei era R$ 2.500, R$ 2.400 na época. Um curso de day trade para aprender mercado financeiro. Foi o melhor curso que eu já comprei, aprendi muito, né? O conhecimento, aquele conhecimento que eu adquiri até hoje é necessário para mim, ainda mais investindo em Bitcoin, né? Investindo em criptomoeda que eu estou fazendo. Então, do conhecimento que eu guardei, aquilo ali me acendeu uma chama de querer aprender mais e mais, então fui atrás de mais conhecimentos. E o terceiro é o network. Se não fosse a minha rede de contatos, eu não conseguiria fazer esse movimento tão seguro que eu fiz, né? Essa movimentação tão segura que hoje a gente vive de juros, né? Mas por conta de conhecer pessoas, ir nos lugares certos, estar nos lugares certos. E isso fez com que nós fizemos uma jogada assertiva, tá? Que mudou drasticamente, mudou da água pro vinho a nossa vida, tá? Então, se eu posso resumir esse vídeo em três palavras, em 3 dicas, em 3 coisas que eu fiz, que você deve fazer também. Primeiro, ter ambição. Segundo, conhecimento. E terceiro, contatos, tá? Contatos. Talvez esteja faltando alguma coisa, mas eu não lembro agora. Porque você sabe, eu não treino pra abrir pra falar alguma coisa pra vocês. Eu simplesmente falo o que eu faço no dia a dia, tá? É o que eu faço no dia a dia. Então, é isso. Os relógios vêm me dando uma boa rentabilidade. Mais um braço que eu tô criando de ganhos. Os vídeos no TikTok vêm dando muito bom, né? Eu tô acertando muito nos meus vídeos. E isso é derivado do conhecimento que eu adquiri, tá? Eles são provenientes do conhecimento que eu investi e adquiri. Conhecimentos esses que não foi de um curso só. Conhecimentos esses que tem a ver com criação de conteúdo, tá? Ganchos. Igual aqui no YouTube eu não fico procurando fazer ganchos para vocês nem nada, mas pro TikTok, esses vídeos mais curtos, eu busco isso, eu sei fazer isso. Aqui não. Então, os ganchos, né? Copy, parte de storytelling, eu sei fazer, edição de vídeo, como gravar com uma qualidade de vídeo, movimentações, enfim, o que mostrar, o que não mostrar, o que dá bom, o que não dá bom, né? Então, tudo isso faz parte das skills que eu conquistei, né? Que eu busquei. Skills, para quem não sabe, é as minhas armas, né? As minhas bagagens, minhas ferramentas que eu adquiri durante esses anos. E tudo isso proveniente de conhecimento. Conhecimentos que vieram de YouTube, de cursos online, de livros, de pessoas que me passaram algum tipo de conhecimento. Então, você só consegue avançar e desdobrar em alguma conversa quando você tem na sua biblioteca de informações aqui, quando você tem informações para debater. Para encerrar, né, tem uma coisa legal que eu fiz vendendo relógio. Tinha um relógio que eu comprei, não saía de jeito nenhum. E apareceu uma pessoa interessada no relógio. Eu paguei acho que R$ 40 no relógio, R$ 45. E eu ia vender por 150, não estava vendendo. Coloquei por 100. Falei, por 100 eu vou vender. Ainda assim saiu no lucro, né? Aí, o que eu fiz? A pessoa apareceu, quero comprar esse relógio. E falei, R$ 100. Então, mas tô meio apertado, não sei o quê. Eu falei, não, fica com o relógio. Mas eu não posso pagar agora. Obviamente que são pessoas que eu conheço, né? Da família. Falei, fica com o relógio. Você me paga depois. Mas que dia que eu posso pagar? Aí eu poderia ter falado, um mês que vem, né? Tem uma pessoa que compra relógio de mim, eu sempre jogo pro outro mês, pra vocês terem noção. Mas ela já comprou uns 6, 7 relógios. Ou seja, o mais importante pra mim é ter um dinheiro pingando fixo praticamente todo mês lá, do que querer ficar segurando o relógio pra vender à vista. Então essa é uma das skills também. É você pensar e se planejar. Que sabendo que a pessoa tá sempre comprando de você e você dá uma opção pra ela pagar no mês que vem, você sabe que o dinheiro vai entrar no mês que vem. E ela sabe que ela pode estar sempre comprando um relógio de você que ela pode pagar no outro mês. E ela paga certinho, né? Então, é uma das... Você saber jogar o jogo. E essa pessoa falou, mas quando que eu posso pagar? Eu falei, quando que você pode pagar? E a pessoa falou, posso pagar dia 15.
Dia 15 é depois de amanhã. Hoje é dia... Não, hoje é dia 13. 14, 15, depois de amanhã. Então, eu ia jogar pro outro mês, daqui mais 15 dias ainda. E você saber conversar e ter uma mente rápida, né? Uma mente rápida, uma mente pensante, uma mente veloz, você só adquire com informações. Você só desenvolve ela quando você pratica. O fato de eu estar conversando com vocês aqui é benéfico para vocês, mas é mais benéfico ainda para mim, porque me força a pensar a todo momento na próxima palavra, na próxima frase, no próximo contexto, sem desvincular de nada. Se vocês entrarem nos meus primeiros vídeos, a falta de raciocínio que eu tinha, o meu desfoco da conversa era muito. Eu perdia muito rápido o foco da conversa, o fim da meada. Hoje, com treinos, né? Cada vez que eu treino mais, quanto mais eu gravo vídeo para vocês, mais eu fico consciente do que eu tô fazendo nesse momento. E a chance de eu errar é mínima, a chance de eu viajar é mínima. Então eu fui lá, voltando ao assunto do relógio, fui lá e falei, quando que você pode pagar? Eu contestei, né? Eu mandei uma pergunta, respondi a pergunta dele com outra pergunta. Essa é uma estratégia que os coachings fazem, né? Fazem. As pessoas que praticam a manipulação, né? Enfim, conduzem a conversa. A pessoa que conduz a conversa é a que sabe, é a que tem mais arsenal de informações. Então, você dita o jogo de acordo com o conhecimento que você tem. E eu já li muitos livros de como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Como convencer pessoas em 90 segundos. Esse é um dos livros que eu li. E isso tudo me ajudou na hora de fechar essa venda. E aí ele falou, não, pra mim então tá bom, dia 15 eu posso. Eu falei, então tá bom, dia 15, semana que vem você me manda o dinheiro. Ou seja, se eu não tivesse o conhecimento de retrucar com outra palavra, né, não é retrucar a palavra, mas enfim, de contestar ele com outra pergunta, eu teria que esperar mais 15 dias para receber. O relógio ele ia ficar, né? Eu deixei ele com o relógio. E eu faço isso. Eu prefiro que a pessoa leve o relógio e eu... Ah, mas isso aí corre o risco de a pessoa não te pagar. Isso vai dizer mais sobre ela do que sobre mim, tá? Aí já é outra história. A idoneidade da pessoa, o caráter da pessoa é sobre ela. É um relógio só que eu perco com essa pessoa e nunca mais, né? E outra, eu sei cobrar, eu fico na bota. Enquanto eu não recebo, né, eu já fiz cursos de cobrança já, então já trabalhei na área financeira, então eu sei cobrar. Fato é que sem vender eu não fico. Sem vender eu não fico. E essas informações, tudo, né, foram provenientes do conhecimento, do segundo pilar que eu falei para vocês. Então, enfim, é melhor eu deixar a pessoa levar o relógio e depois de alguns dias entrar o dinheiro no meu bolso do que eu ficar ali na maleta, passa os 15 dias e eu não consigo vender para outra pessoa e tal, e vai passando, porque tem relógios que eu sei que compensa eu segurar e vender à vista do que eu querer deixar a pessoa levar e tal, porque são os relógios que mais saem. Mas aí você tem que estar no jogo para saber jogar o jogo. Enfim, é isso. Já tô atrasado, preciso trabalhar. Tô muito contente por estar finalizando aí o processo dos vídeos até o meu aniversário. Tô muito contente com os resultados que eu tô tendo no TikTok, com os relógios. E isso tá me inspirando a continuar, sabe? O fato de eu ter aplicado o lucro em criptomoeda, a cripto cresceu do nada, assim, ontem, deu um boom de criptomoeda, eu tava com, acho que de ontem eu ganhei uns R$ 200, só ontem, ou mais, só do fato de estar investido lá, né? Então, ou seja, R$ 200 que deu um boom lá, as criptomoedas que eu invisto, e, enfim, mas também perco, tem hora que cai, mas ela tá parada lá, né? Cai, daqui a pouco recupera, fica 2 dias no prejuízo, depois recupera com juros ainda. Então, é ter paciência, não é jogar no jogo de curto prazo, esperar só para hoje, não. Você começa a fazer umas jogadas com mais segurança e mais tranquilidade quando você tá com as cartas na mão, né? Quando você tá ditando a regra do jogo, você faz as coisas com mais tranquilidade. Agora, quando você tá no sufoco, você quer que o negócio vira para hoje. Aí é pior. Aí é pior. Já tive nesse momento também, tá? Mas quando você faz as movimentações certas, você tá com as cartas na mão, você dita a regra do jogo, você fala como vai jogar. E aí quando você tá com as cartas na mão, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, fica mais leve. E é isso. Tamo junto. Falou, valeu.